parada de hoje é a Casa Heitor Stockler de França, um importante espaço cultural aqui de Curitiba que guarda boa parte da história do nosso estado. Fique com a gente! Começa agora o Identidade Paraná. Como eu falei, estamos na Casa Heitor Stockler de França, um lugar repleto de atrações como oficinas, exposições, bate-papos, apresentações artísticas e outras atividades. A casa centenária, onde viveu o primeiro presidente da FIEP e um dos seus fundadores, Heitor Stockler de França, deu espaço em 2013 a um centro cultural. As características originais do imóvel foram mantidas, inclusive com alguns móveis da família, como estantes, sofás e poltronas. A Casa Heitor, como é carinhosamente chamada, tem como objetivo desenvolver ações que deem visibilidade e estimulem a produção dos artistas do estado. Mais um espaço cultural que merece a sua visita. Venha porque você vai se encantar. E vamos começar o programa viajando. Você vai conhecer o parque temático Isgeopar, que fica em Morretes. Lá, a história do Paraná é contada com maquetes miniaturas em movimento. Hoje a gente vai levar vocês para um passeio pela história e pela geografia do estado do Paraná. Nós estamos no Parque Temático Isgeopar, que conta um pouco dessa história do nosso estado, só que de uma forma um pouco diferente, com personagens e objetos em miniatura. Vamos lá? O Parque Temático Isgeopar fica na BR-411, entre Morretes e a Estrada da Graciosa, a aproximadamente 70 quilômetros de Curitiba. Uma grande maquete com bonecos que se movimentam reproduz cenas de momentos diferentes da história da colonização e do desenvolvimento do estado do Paraná. Desde os índios e depois todos os ciclos econômicos que tivemos no Paraná, todos encenados com bonecos e em movimento, engenhos, moinhos, serrarias, tudo funcionando. O passeio começa com os primeiros habitantes, os povos indígenas. Passa pela chegada dos europeus, reproduz a mineração do ouro, o ciclo da pecuária com a presença dos tropeiros. As maquetes mostram ainda os ciclos da erva mate, do café e da madeira com a extração da araucária. Pelo trilho na Serra do Mar, o trem carregado passeia pelos viadutos em direção ao porto de Paranaguá. As réplicas das casinhas construídas com madeira de araucária encantam pela perfeição. Um dos momentos mais interessantes do passeio fica nesse ponto aqui, que reproduz como ocorreu a inundação do complexo das Sete Quedas para a formação do lago da usina de Itaipu. A estrutura apresenta como eram as quedas que ficavam em Guaíra, a 150 quilômetros de Foz do Iguaçu. E ainda, um sistema de comportas de água mostra a formação do lago que escondeu as quedas. Tem também uma réplica das Cataratas do Iguaçu. Este grupo de visitantes fez o passeio entre Curitiba e Morretes de trem e aproveitou para conhecer o parque temático. Das muitas vezes que eu vim para cá, não tive a oportunidade de fazer essa visita. Sempre via essa entrada aqui, mas nunca visitei. Mas é excelente, é fantástico, a explicação é excelente. Eu achei construtivo, né? Ao mesmo tempo você conhece um pouco da história do estado. Eu não conhecia, eu sou de São Paulo, não conhecia. Então é bastante curioso você perceber as riquezas do local e ao mesmo tempo onde nós estamos, né? Como ele se constituiu, como se apresenta hoje. Eu achei rico. É hora das nossas dicas culturais e um rápido intervalo. Voltamos já!
Guarapuava recebe nesta sexta-feira o show do cantor Alok, que promete muita animação com seus grandes sucessos da música eletrônica. Informações e ingressos no site Ingresso Nacional. Cascavel se prepara para sediar o maior festival da cultura japonesa no Oeste Paranaense, o Nippofest, que acontece neste fim de semana. A festa celebra a tradição oriental com muita música, dança e comidas típicas. A entrada é gratuita e você confere mais informações nas redes sociais da Nippofest. Neste sábado, o Teatro Positivo em Curitiba será palco do lançamento do álbum Entalhe no Tempo, em um concerto pra lá de especial. Na apresentação, música popular e erudita se intercalam, trazendo composições inéditas e também algumas adaptações. Estamos de volta com Identidade Paraná, aqui na Casa Heitor Stockler de França. Curitiba ganhou mais um espaço cultural, a Círculo Galeria e Arte, que promete ser um ponto de encontro para os amantes das artes. Por trás desta pequena fachada funciona a Galeria Círculo e Arte, que nasceu com a intenção de aproximar as pessoas do universo criativo. Quando se fala em galeria, a gente sempre tem essa distância em relação ao artista, às obras, então é muito distante assim. E eu criei a galeria justamente por isso, para que a gente tivesse essa aproximação. Por isso, além das exposições, o lugar vai servir de ponto de encontro para quem quiser desenvolver seu lado artístico em 4 cursos para adultos e crianças. A ideia é que as pessoas se entendam em relação à sua linguagem, porque eu acredito que todo mundo nasce artista e depois a gente acaba se perdendo um pouco. Então é para quem queira aprender a desenhar um risco ou um círculo ou qualquer coisa, estão todos convidados para vir, porque é justamente para experimentar. Christopher Gegenbauer foi o primeiro nome trazido pela galeria. As pinturas a óleo combinam cores neutras e vibrantes. Os formatos orgânicos são inspirados na anatomia humana e de animais. Tem essa brincadeira do público identificar várias formas e não saber que corpo é esse ou que tipo de imagem eles veem. Às vezes vem um animal, às vezes vem uma planta, às vezes vem uma coisa. E acho legal ter essa brincadeira, dessa desconstrução dessa forma. Um dos pilares também da galeria é que os artistas que vêm para cá sejam novos artistas. E quando eu falo de novos artistas, eu não digo de novo de idade, mas eu digo artista que está começando a pintar agora, que está tendo um trabalho, que está se iniciando agora, mas um trabalho que não seja tão caro. É um trabalho que seja mais acessível para as pessoas, porque é isso que eu sinto também. Palavras que só os curitibanos entendem, não é mesmo? Como vina, piá, rabicó, penal, entre outras. Uma cafeteria que acabou de ser inaugurada em Curitiba oferece cafés em canecas personalizadas com esses dizeres curitibanos e também bebidas que levam os nomes dos bairros da capital. Olha só! Leila sempre quis ser dona do próprio negócio. Em outubro do ano passado, conseguiu realizar este grande sonho. Ela abriu uma cafeteria num bairro da capital do Paraná. Trabalhei numa empresa, e 9 anos, e nessa empresa era uma empresa multinacional. Aconteceu que o grupo decidiu sair do Brasil e todas as pessoas foram demitidas, inclusive eu.
E em função disso, pega de surpresa e com uma notícia dessas, eu pensei, eu lembrei da minha vontade, meu sonho, que era empreender. E o café que é servido aqui vem de Carlópolis, no norte pioneiro do Paraná, região que é conhecida pela produção de café gourmet. E aqui na cafeteria, cada café leva um nome de um bairro de Curitiba. Esse aqui, por exemplo, é o Auer, que é o nome do bairro em que a cafeteria está instalada. E eu vou ter que fazer o sacrifício de provar um pouquinho, né? Não é que é bom mesmo? Tem também o café Boqueirão, café Cristo Rei, café Cabral e café Batel. São 20 tipos de cafés clássicos e no cardápio de verão as bebidas geladas levam nomes de parques de Curitiba. Mas não para por aí. Tudo aqui foi pensado para homenagear a cidade. Desde o nome da cafeteria, a logo, chaveiros, botões e cartões. Sem contar as canecas personalizadas com dizeres curitibanos, que fazem o maior sucesso. A gente fez as canecas voltadas para com algum dizer que nós falamos aqui, que a gente até brinca que é o dialeto curitibanês. Então, assim, tem a guria de prédio, tem o piá de prédio, tem uma que é só o dialeto mesmo, que é as coisas que a gente fala, e tem pessoas que vêm para cá, os turistas, eles leem e dão risada. Porque tem lá leite quente, né, canaleta, galeto, advogado, que a gente fala, né? Então, assim, é uma coisa também que a gente tira até um sorriso, às vezes, de alguém que às vezes chega aqui meio sisudo, as pessoas acham engraçado e acabam levando também a caneca em função disso. O negócio é tocado junto com a filha, a Heloíse, que sempre gostou de cozinhar. Ela fez faculdade de gastronomia, cursos de barista e confeitaria. Está sendo uma experiência diferente, mas ao mesmo tempo gostosa, né? Porque eu já conheço ela, a gente sabe como cada uma lida com algumas situações, eu tenho mais liberdade, né, com ela. A dica que eu daria é, se a pessoa tem vontade, se ela tem esse sonho, ela tem que ir atrás. Deixar o medo de lado e buscar o conhecimento para daí fazer acontecer. Aqui no Identidade Paraná, você já viu diversos bares e restaurantes que têm a arte como inspiração. Uma rede mundial com unidade em Curitiba aproxima fãs de itens de alguns dos nomes mais famosos do showbiz, como Lenny Kravitz, John Lennon e Michael Jackson. São 3 andares com paredes repletas de referências a alguns dos principais nomes da música. Uma mistura de café, bar, casa noturna e museu. Quando o café vai ser aberto, todo o projeto arquitetônico passa pelo crivo do Rádio Rock International. E ele posiciona estrategicamente cada uma das peças em todo esse café. A cada 5 anos a gente pode sim fazer uma rotatividade das peças entre as 80 mil que estão disponíveis no mundo. Esse acervo gigantesco está espalhado em mais de 70 países. Na unidade de Curitiba, há itens como uma guitarra do Lenny Kravitz, um disco de platina da Madonna e um blazer e o violão do David Gilmour, do Pink Floyd. Quando a gente entra no café, a gente está de cara com o vestido da Rihanna, o macacão da Rihanna. E é muito bacana, né? Quando ela foi apresentar o show em 2012 com esse macacão, e foi muito interessante, porque quando ela terminou o show, o produtor dela olhou e falou: "Nossa, Rihanna, você tá com o macacão do lado contrário." E ela estava do lado contrário do Rihanna. Ela falou: "Eu sou a Rihanna, eu posso usar o macacão do jeito que eu quiser." Temos aqui um paletó do Elton John, que antes, né, o designer desenhou o paletó e colocou para ele vestir dentro do camarim. Ele achou o paletó muito sem graça e foi lá, pintou à mão todo esse paletó e apresentou o show com esse paletó. Também está presente aqui no café. Um paletó do Michael Jackson é a peça central de um cantinho dedicado ao rei do pop. Outra raridade é este terno de John Lennon, usado durante uma entrevista bem polêmica. Ele estava vestindo esse terno quando ele falou na época para uma revista, acho que é a Datebook, falando que, olha, os Beatles são mais famosos que Jesus Cristo. Então ele estava com essa roupa quando ele comentou isso e deu toda aquela polêmica da época.
muito legal falar com os turistas, às vezes, que nunca entraram no hard rock, e eles comentam que a percepção deles é que parece que qualquer hora vai parar, a música a luz vai abaixar, ou algum artista famoso vai subir no palco e vai começar a tocar. Então isso é muito bacana, porque realmente é lifestyle, né? É a música no sangue. Para a maioria dos fãs, esses instrumentos e roupas são o mais próximo que eles vão chegar de seus ídolos. Por isso, quando cruzar por esta porta, não tenha pressa e viaje pela história do rock. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Identidade Paraná, aqui na Casa Heitor Stockler de França. E vamos direto conferir as dicas do nosso quadro Compartilha. A minha dica de livro é Sagarana, de João Guimarães Rosa. Eu sou do interior do Paraná, nasci na roça, e esse livro é todo ambientado na zona rural de Minas Gerais. E é um livro encantador, eu releio sempre que eu posso. Aliás, dizem que quando você gostar de um livro é bom você reler, porque ele é estruturante, ele ajuda a formar o que você é. E eu releio Sagarana, de João Guimarães Rosa. A minha dica de filme é Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, que é uma história extraordinária, a chegada das antenas parabólicas, da televisão no Brasil dos anos 70, 80, e aí há um tsunami cultural. Aquele Brasil atrasado, rural, isolado no campo, desde a época da colônia, é transformado de uma forma drástica no período de apenas 10 anos. Então é mais do que um filme de ficção, é um documentário sobre um momento, uma ruptura cultural no Brasil, com uma trilha espetacular do Chico Buarque de Holanda. A minha dica de passeio é o centro da cidade da Lapa, nossa histórica cidade da Lapa. Ali ocorreu um dos eventos históricos mais importantes do Brasil, que foi o confronto entre pica-paus e maragatos da Revolução Federalista logo depois da proclamação da República. O Brasil pagou um preço alto em sangue para que a República se consolidasse, e um dos principais teatros dessa guerra foi a cidade da Lapa, que resistiu a um cerco dos maragatos que tentavam chegar ao Rio de Janeiro. A Lapa segurou os maragatos e ali morreu o coronel Gomes Carneiro e salvou a República. Qual a República? De Floriano Peixoto, uma república ditatorial, muito opressiva. Mas é um evento histórico muito importante para ser entendido num passeio à Lapa. Aprender a tocar um instrumento musical costuma ser um desafio para muitas pessoas. Por isso, dois grandes nomes do violão e do contrabaixo prepararam edições especiais para ajudar quem dá os primeiros passos nesse universo. Por mais de 50 anos, Valdomiro ensinou os primeiros acordes do violão para centenas de alunos. O mestre, que nunca se apresenta em público, é uma das maiores referências deste instrumento no Paraná e já teve uma imensa coleção de partituras adquiridas muito antes da facilidade da internet. Estou sempre buscando coisa nova, estou sempre no computador pesquisando e a gente hoje é mais fácil, né? Porque hoje você tem computador. Na minha época você tinha telegrama. Se queria alguma coisa, tinha que passar um telegrama para lá. E comprar partitura, nossa, era uma coisa difícil e caro. Mas eu fui acumulando muita coisa, fui comprando. Quando ia para o Rio de Janeiro era mais barato, comprava lá. Tanta experiência deu origem a um livro com metodologia própria, organizada a partir da didática aprovada durante décadas em sala de aula. Aqui, além das dicas do professor e das partituras, há ainda um CD, onde o estudante iniciante pode revisar a lição. Eu acho que é um material diferente dos outros. Primeiro que tem as lições gravadas. O aluno, quando ele tem uma dúvida, ele pode colocar o CD, porque em cada lição tem uma faixa do CD que ele pode pesquisar, pode pôr os CDs. Opa, essa aqui é a faixa que está lá na lição que eu estou.
Então isso não existe, em outros métodos não tem. O aluno, ouvindo, ele pode ter uma ideia se ele está tocando certo ou não. Glauco Souter também organizou um livro para quem está interessado em saber um pouco mais sobre a técnica e a história do baixo. Senti que os métodos de baixo estavam muito repetitivos, estavam tratando sempre do mesmo assunto e que não existia um material sobre a história dos baixistas brasileiros. O conhecimento que a gente adquire normalmente sobre essas histórias é em conversas fragmentadas com músicos mais antigos, gente que ouviu falar, boatos e tal, tudo muito vago. E eu pensei, puxa, por que não reunir isso num livro para que a pessoa que comece a estudar o contrabaixo hoje já possa se situar historicamente, socialmente, dentro do que representa esse instrumento que ele está na mão. A importância do instrumento e a influência em diversos estilos musicais é recontada através de 80 partituras selecionadas para compor o livro. Então a música Full Gás, uma composição da Marina Lima e Antônio Cícero, um grande sucesso em 1984, marcou os anos 80 essa música, e um baixo genial do Liminha que teve todo essa visão de fazer um baixo que costurou a música, ficou imortal essa levada. Eu entendo assim a linha de baixo como quase que uma espinha dorsal da canção. Então, muitas canções sem a linha de baixo, elas não vão, por exemplo, elas não vão ser reconhecidas, como Odara, por exemplo, de Caetano Veloso, que foi gravado pelo Arnaldo Brandão, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. É uma música, aquela levada de baixo, não, né, ela é da música, a música, né, carrega, essa linha de baixo carrega a canção inteira. Ladeira da Preguiça, por exemplo, do grande Luizão Maia, baixista que acompanhou Elis Regina durante anos. Então essa composição de Gilberto Gil e executada pelo Luizão Maia na gravação da Elis, essa ladeira, quer dizer, é uma música, uma linha de baixo que conduz a música inteira. A obra é uma referência cultural e técnica para interessados ou estudiosos da música popular brasileira. E não existe um método para isso. Como é que você vai fazer uma linha de baixo? Não existe passo a passo, uma coisa infalível, não existe. O que existe é todo o legado deixado pelos mestres que dedicaram suas vidas a esse instrumento e que quando os baixistas escutam esse material, eles vão absorver isso praticamente por osmose. Você entende, tentando entrar dentro da cabeça do baixista, entende o que deu certo, por que aquela levada deu certo. A tecnologia está em nossas mãos e já faz parte do nosso cotidiano. A união desse avanço tecnológico à cultura tem proporcionado excelentes resultados para quem visita os espaços culturais, tornando-os mais atrativos e completos. Valéria trouxe os filhos Gabriel e Sophie para conhecer o Museu de Arte Indígena, localizado em Curitiba. O passeio da família contou com uma companhia a mais, o aplicativo Nilo. Com a ajuda da tecnologia, eles puderam aproveitar melhor a visita pelo museu. Eu senti bastante autonomia na hora de passear pelo museu e observar as obras, o acervo. Me permitiu, com o aplicativo, também saber um pouco mais sobre cada obra e sobre cada sala que a gente estava visitando. E eu acho essa integração da tecnologia com a história super importante, porque é o caminho que a gente vai seguir agora. Então foi bem bacana, gostei. Às vezes você vê uma coisa no museu, você legal, assim, mas não sei muito bem para que serviria, mas com o app mostra melhor a história por trás e mostra como é que funciona, como é que foi criado, então eu achei melhor, eu achei bem mais legal. Aqui no Museu de Arte Indígena, por exemplo, o Nilo auxilia o visitante a saber mais sobre as milhares de peças do acervo. Toda e qualquer pessoa que vem para visitar um museu de arte indígena
seja ele estrangeiro, os turistas que estão aqui no museu têm acesso a essa plataforma, né, através do aplicativo. Então ele tem todo o conteúdo na sua mão. Conforme vai andando pelo museu, ele pode ter esse conteúdo e também pode favoritar e levar para casa esse conteúdo. Desenvolvido por uma empresa curitibana, o aplicativo também está presente em pontos turísticos de Foz do Iguaçu e em Caxias do Sul. O aplicativo permite que você tenha mais fotos, que você tenha mais conteúdo, que você vincule temas a assuntos relacionados à tua visita e deixe muito mais interessante a tua experiência como visitante, como turista. Esta exposição no Museu da Imagem e do Som de Curitiba também conta com o auxílio do Nilo, uma forma do visitante saber mais sobre a história de cada uma dessas fotografias. O meu trabalho é com genealogia de família, então todas essas fotos elas têm uma pesquisa genealógica profunda em relação a datas e tudo mais. Num quadro você não consegue colocar todas essas informações. Então, com o dispositivo, né, do Nilo, o participante que vem aqui na exposição ele pode acessar esse conteúdo e entender muito mais da exposição, na profundidade que ela tem. A tecnologia pode ser então uma excelente aliada de quem gosta de arte e valoriza experiências culturais. O museu por si só já chama atenção através dos artefatos que ele possui, mas com a ajuda do aplicativo ele acaba trazendo mais informação e incentivo para o turista que visita o museu. Achei sensacional. E a gente se despede por aqui. Agradeço por demais a sua companhia. E se você quiser rever alguma reportagem, é só acessar nosso canal TV Paraná Turismo no YouTube. Eu espero você no próximo Identidade Paraná. Tchau!